Seguinte, nessa aula a gente vai fechar o nosso módulo Linguagem Wolfram, em que a gente vai cobrir esse capítulo de extras e esse capítulo bônus, módulo 3, em que o que está aqui eu vou apenas mostrar, porque vai ser tratado, como está o spoiler aqui, no módulo 3. Mas eu já vou mostrar para vocês agora, porque vai ser útil ao longo do curso vocês terem isso daqui. Mas, de antemão, vamos falar aqui dessa seção extras, em que aqui tem duas coisas que eu quero mostrar para vocês, porque pode ser interessante, e já que eu estou falando de linguagem Wolfram de maneira geral, eu achei que cabia falar sobre isso daqui, que é o seguinte: muitas vezes a gente pode sentir a necessidade de querer incluir unidades de medida nos nossos cálculos e nos nossos códigos, embora que muitas vezes isso não é necessário, a gente pode ainda assim querer incluir. E a Wolfram Language permite com que a gente inclua com uma certa facilidade as unidades e permite com que a gente faça cálculos simbólicos com unidades, cálculos numéricos e por aí vai. Então, aqui são hiperlinks para sessões de ajuda da própria Wolfram, em que basta a gente, por exemplo, clicar aqui em Help, Wolfram Documentation, e colocar lá Symbolic Calculation with Units, que a gente vai achar isso daqui, né? Vocês, no caso, vão achar isso daqui, caso vocês façam isso que eu falei. Então, aqui a gente vê que tem um notebook apresentando como fazer cálculos simbólicos com unidades, em que, para isso, né, o sistema de unidades da Wolfram utiliza uma base de códigos simbólicos, facilitando o cálculo usando quantity expressions, ou seja, expressões envolvendo essa função aqui, quantidade, né? Então, aqui, ó, de forma geral, o que a gente tem? Vamos pegar aqui, ó. A gente pode designar unidades para os símbolos que a gente coloca, certo? Então, vamos ver como é que isso funciona, né? Porque, e antes disso, vale ressaltar que aqui, ó, note que os símbolos que você coloca como input, eles têm dimensão, mas os símbolos que o matemática te devolve, eles são adimensionais. Então, isso é importante de se dizer também. Em que, aqui, ó, vamos pegar, por exemplo, essa equação aqui, famosíssima na física, né? Em que, aqui, ó, suponha que a gente queira atribuir as unidades para cada quantidade dessa equação. A gente faz isso usando o operador replace all. Deixa eu até aumentar aqui, ó, deixar maior para vocês verem. A gente usa o operador replace all e aí a partir disso eu estou passando aqui uma lista com as quantidades a serem substituídas, em que eu vou trocar basicamente um símbolo que não tem unidade por um símbolo com unidade. No caso eu não, né? A Wolfram aqui que já está apresentando esse notebook para a gente de ajuda. Mas, dito isso, eu cliquei aqui para abrir sem querer quantidade física, mas é só clicar aqui em voltar, que a gente volta para onde a gente estava. Então, voltando aqui, ó, o que acontece? Eu vou substituir o símbolo A, genérico, pela quantidade, né, AD, em que AD vai ser dado em metros por segundo ao quadrado, em que a gente tem que passar dessa forma aqui, metros em inglês escrito dessa forma, e segundos dessa forma aqui escrito em inglês, para que o matemática entenda. Então, aqui eu passo em metros por segundo ao quadrado, porque, inclusive, se a gente perguntar aqui para o matemático, ele tem essas opções, aliás, não vai dar aqui porque isso não é uma função, mas, por exemplo, existem determinados símbolos e expressões no matemática que ele reconhece mesmo não sendo funções nativas, né? E strings que ele reconhece mesmo não sendo funções nativas, como é o caso de meters e seconds. A gente vai passar por outras ao longo do curso. Mas dito isso, passando dessa forma, né, a gente está fazendo o que aqui? A gente está atribuindo a quantidade AD essa unidade aqui, certo? Então, mesma coisa a gente vai fazer para o tempo, que no caso é o t. A gente vai trocar o t pelo td, né, em que esse d eu acho que é para indicar a dimensão, né, t dimensional, e aqui a gente está colocando segundos para o t. Aqui para o v a gente vai substituir o v por esse vd, em que a gente vai colocar as unidades em metros por segundo. x0 a gente vai passar x0d, em que aqui tá as unidades de metro,
certo? Então, avaliando, a gente tem esse output aqui, em que, repara, a gente tem o output dado pela matemática aqui em metros. Ele até coloca aqui a unidade em metros. E vale dizer que ele está dando output dessa forma aqui em metros, apesar de que falar aqui, ó, mas os símbolos do output são sem dimensão. O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que, por exemplo, AD aqui, né, se eu perguntar para matemática o que é AD, né, se eu perguntar para matemática, aqui, ó, AD para matemática é AD, ou seja, ele não tem dimensão, certo? Conforme está aqui essa equação dada dessa maneira. Então é isso que quer dizer que os símbolos do output, né, são sem dimensão. E a partir disso a gente tem outros exemplos também, né, como a famosa equação distância igual a velocidade vezes tempo. E aqui, ó, tomando essa equação de exemplo, avaliando ela, a gente tem S igual a V vezes T, né, que S seria a distância, e a partir daí, ó, a gente vai usar o operador subtract, né, e aplicar a essa equação. É isso que esse código aqui está fazendo. Está pegando a última avaliação feita, que esse porcentagem representa isso, a última avaliação feita, no caso essa daqui, e aí eu estou aplicando o subtract a isso daqui. E repara, isso daqui é a mesma coisa que eu colocar equal, é a mesma coisa que eu usar a função equal, né? STV, né? Estou falando que S igual a TV, ou seja, isso daqui. O apply vai substituir o head, né? Ou seja, vai trocar o equal aqui pelo menos, né? Então é isso que esse códigozinho aqui está fazendo. Então, dá S menos TV. E aí, ó, repara, se eu avaliar, vou avaliar aqui de novo na ordem, S, TV, subtract, e aí se eu avaliar agora essa célula aqui, ó, que vai pegar essa expressão, que foi a última avaliada, eu posso substituir as quantidades pelas grandezas dimensionais, né? Em que, aqui, ó, vou substituir o T por TD, em que o TD vai ser dado em segundo, o V em metros por segundo e o S em metros, né? Então aqui, ó, a gente tem uma equação dada em metros. E se a gente pegar o que é essa equação aqui, né, a gente vê aqui que é uma quantity, né? Ou seja, uma grandeza física. Agora, tem outros casos aqui, né, de uso dessa função aqui, quantity, né, em outros contextos, como por exemplo o contexto solve, né, que é para resolver equações, a função solve a gente usa para resolver equações, a gente tem no contexto de integrais, a gente tem no contexto de derivadas, enfim. A minha ideia não é passar por tudo isso daqui, era apenas para mostrar para vocês que tem essa possibilidade da gente definir unidades. E eu não vou passar por isso daqui porque ao longo do curso, por exemplo, não tem muitos exemplos tratando isso daqui, para não dizer nenhum. Então, eu não vou focar muito nisso aqui apenas para que, caso quem tenha necessidade de usar unidades, saiba que isso aqui exista e possa dar uma explorada aqui melhor com calma para poder ver depois. Dito isso, deixa eu fechar essa sessão aqui e voltar aqui, ó, porque a gente tem também como fazer cálculos numéricos com unidades. Aqui, ó, em que aqui ó, a gente já tem, por exemplo, as funções associadas aos cálculos numéricos, como por exemplo n, que passa o valor numérico aproximado, find root, que procura por uma solução numérica de uma equação, find maximum, que acha o máximo para uma função f, né, começando a partir de um ponto x0. Então, a gente tem ó, a função quantity podendo ser usada também nesse contexto aqui, certo? No contexto de cálculos numéricos, em que aqui está explicado em detalhes e para caso quem tenha necessidade, dê uma olhada aqui, porque pode ser interessante, pode ajudar. E, como vocês podem ver, a ajuda do matemática ela é bem rica. Então dá para a gente aprender bastante coisa só através da ajuda. A gente pode olhar outras guias relacionadas aqui, ó, como units, por exemplo. Enfim, a gente vai ver muitas coisas aqui, ó, associadas a unidades, certo? Só que eu não vou tratar muito disso ao longo do curso, então eu vou passar por isso daqui. Era apenas para apresentar para vocês mesmo que isso aqui existia. Agora tem um outro recurso de matemática que eu acho interessante falar,
apesar de que a gente não vai usar tanto, mas vocês podem encontrar uso para ele, que é o Canvas. E o que é o Canvas? O Canvas é uma função em que... Opa, cliquei para a ajuda do Canvas. Canvas é uma função em que, se a gente pode colocar aqui, ó, Canvas, né, só para vocês verem, em que o que o Canvas vai fazer, né? O Canvas pode ser passado, né, dessa forma, em branco, com argumento em branco, ou aqui colocando um gráfico, né? Em que aqui, ó, tem essas duas possibilidades. E o que faz, basicamente, o Canvas? Avalia essa célula aqui e ele vai produzir uma tela em branco para a gente fazer algumas manipulações e fazer algumas criações aqui. Deixa eu diminuir esse tamanho aqui. Pronto, diminuindo aqui, arrastando. E a gente pode fazer algumas manipulações. Por exemplo, a gente pode incluir aqui uma reta, né? A gente pode apagar essa daqui, ó, selecionando e deletando. A gente pode incluir aqui, ó, né, vários desenhos, né? Aqui, ó, dá um clique duplo para sair desse modo. Aí beleza, tá aqui, né, os nossos desenhos. A gente pode usar isso quando a gente está, por exemplo, construindo um código no matemática e quiser colocar um desenho que a gente acha interessante. Tem também a possibilidade de desenhar a mão livre, né? Aqui, ó, desenhar a mão livre, né? Aqui, ó, oi. Pronto. Então, opa. Oi, tá aí. Tem essas possibilidades aqui com o Canvas, né? Então, ele pode ser útil em alguns contextos, né? E, dito isso, tentando apagar aqui, que é trem, não estou conseguindo selecionar aqui direito. Mas, enfim, a gente tem aqui também como criar determinados objetos, né? Aqui, ó. A gente tem como criar várias coisas, né, com o Canvas. A gente tem como criar, aqui, ó, por exemplo, um círculo, né, figuras geométricas, enfim, tem como a gente colocar textos, né, aqui, ó, oi, tem como a gente colocar seção aqui, né, colocar uma caixa, né, para inserir textos matemáticos, e, enfim, esse aqui é o Canvas e pode ser interessante a depender, né, do seu uso no matemática. Se você quiser mostrar alguma coisa mais rápida, você pode abrir um Canvas ali, fazer um desenho dentro do próprio matemática mesmo. Então, pode ser interessante. Bom, dito isso sobre o Canvas, eu quero passar agora para o último capítulo do nosso curso, em que esse capítulo é um bônus que eu vou explicar ele somente no módulo 3. E por que que é um bônus? Porque é simplesmente um código que eu já quero deixar com vocês aqui, porque ele é muito útil. Por que ele é útil? Porque esse código ele permite com que o matemática salve automaticamente o nosso trabalho em uma quantidade de tempo que a gente pode controlar. Então, esse código aqui, ó, dando um enter nele, avaliando ele, a gente tem que o matemática gera essa saída para a gente, ou seja, salvar automaticamente a cada minuto aqui em que a gente pode controlar essa quantidade de minutos. Então, 1, 2, 3, enfim, a gente pode controlar a quantidade de minutos e apertando esse botão ligar salvamento automático, o matemática ele vai salvar o notebook automaticamente naquela quantidade de tempo que a gente delimitou, sem que a gente precise, por exemplo, apertar Ctrl S. Ele vai fazer esse salvamento por conta própria. E é muito importante esse código, aliás, ele é muito útil porque frequentemente pode acontecer do matemática dar algum problema na avaliação de um código seu, ou sei lá, você fechou matemática sem querer, enfim, mas pode acontecer do matemática simplesmente fechar. Só que às vezes a gente escreveu muita coisa ali, a gente não quer perder e, por exemplo, a gente esqueceu de apertar um Ctrl S ali para salvar o nosso trabalho. Esse código aqui, ele resolve esse problema porque ele vai estar sempre salvando o seu notebook. Então ele é uma mão na roda em que eu vou passar por ele aqui devagar para vocês pausarem o vídeo e copiarem o código aí no notebook de vocês. Então tá aqui, primeira parte, pronto. É basicamente isso, o código vai só até aqui, certo? Então já deu para ver o código. Agora vamos ver o efeito dele, no caso, em que, conforme vocês podem ver,
a gente tem essa estrelinha aqui indicando que o nosso notebook ele não está salvo. Mas eu vou ligar o salvamento automático aqui e ele vai salvar automaticamente em 1 minuto. Então, aqui ó, 1 minuto, certo? Vou apertar o ligar salvamento automático e vou ficar aqui conversando com vocês enquanto o matemática, enquanto passa esse tempo de 1 minuto e o matemática salve o nosso trabalho automaticamente. E, bom, como vocês viram ao longo desse módulo, aliás, ao longo desse módulo, ele foi um módulo relativamente longo, porque era muita coisa para poder falar sobre a linguagem Wolfram, e apesar disso ainda não deu para cobrir tudo, porque o matemática ele é praticamente infinito, no sentido de que tem várias possibilidades para a gente poder tratar aqui, mas a base, pelo menos, deu para poder passar, deu para passar muita coisa, e com o que eu passei aqui, vocês conseguem dar os seus primeiros passos com matemática, entender um pouco da estrutura, como é que ele funciona, e no próximo módulo a gente vai falar especificamente sobre física matemática, que é o módulo que leva o nome do curso, em que física matemática não no sentido de física matemática, disciplina, mas física matemática com a brincadeira do física e matemática. Aqui, ó, salvou, certo? Salvou o notebook automaticamente, sem eu precisar apertar Ctrl S. E, bom, conforme eu ia falando, o próximo módulo é o Física Matemática, em que lá eu vou passar sobre algumas aplicações para o contexto da física, enfim, para o contexto da matemática, vou ensinar diversas coisas nesse sentido, porque o matemática ele é muito útil no contexto de aprendizado, no contexto de pesquisa, conforme vocês vão ver no módulo seguinte, em que eu vou abordar diversas coisas que são úteis no contexto da física. E, bom, por esse módulo, aliás, por esse módulo aqui, é só isso. E, aliás, deixa eu só fazer mais um teste aqui para vocês. Ó. Reparem, eu escrevi alguma coisa aqui e aí o meu trabalho não está salvo. Mas, se eu deixar passar de novo o tempo aqui, vocês vão ver que o matemática ele vai salvar automaticamente. Já salvou aparentemente, né? Aqui, ó. Ele vai salvar automaticamente o trabalho em 1 minuto. Em que vai dar 1 minuto e essa estrelinha aqui ela vai sumir. E no mais, vão me dando feedback de vocês com relação ao andamento do curso. Se vocês tiverem alguma dúvida, vão postando aí que eu vou respondendo. E é isso. A gente se vê nos próximos módulos do curso Física Matemática. Bom, agora é só deixar o tempo passar aqui mesmo, para que o matemática salve automaticamente e vocês veem que o código está funcionando. Esse código aqui ele é uma mão na roda e facilita demais com relação ao salvamento dos notebooks. E só dar mais um cadinho de tempo, esperando aqui, pronto, salvou. E por esse módulo é só, vejo você no próximo módulo, o Física Matemática.